Olá, papais e mamães. É um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês, participando desse projeto IMIADEP, em minha casa, tratando de um tema tão relevante que é o tema Cuidando de Mim, que vai direcionar o olhar para o físico, emocional e espiritual da criança, bem como questões relacionadas à proteção do seu próprio corpo. E aí, eu fiquei pensando em como nós poderíamos ajudar os nossos filhos a protegerem o seu próprio corpinho. Eu queria passar para vocês 3 reflexões que eu acho importante que a gente faça ou que a gente tenha nessa empreitada de ensinar a proteger. A primeira reflexão seria a amizade. Lá em Provérbios 27:9 diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Sejam amigos dos seus filhos, porque o amigo, ele zela, o amigo cuida, o amigo protege, o amigo está pertinho em diferentes momentos. O amigo repreende quando é necessário. Os amigos conversam, trocam ideias, compartilham, não é verdade? Então, o que a gente precisa pensar? Que quanto mais amigos nós formos dos nossos filhos, mais eles terão confiança na gente em conversar sobre qualquer assunto. Eles vão ser seguros e vão ter uma direção, uma pessoa a quem ele possa contar o tempo todo. A segunda reflexão é a reflexão da conversa. Lá em Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que deves andar. Assim como Deus é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, que faz questão de te mostrar o caminho para que você possa passar, nós também devemos ensinar para os nossos filhos o melhor caminho, para que ele não fique perdido no meio do caminho não, mas que ele tenha um norte, que ele tenha uma direção a ser seguido. Do mesmo jeitinho que Deus nos ama e nos mostra o caminho, nós também devemos ensinar para os nossos filhos. Afinal, a responsabilidade de ensinar é do pai e da mãe. O ensinamento ele deve vir de dentro de casa. E do mesmo jeito, que a gente ensina, que a gente vai ensinar, a gente deve conversar sobre tudo. Conversar sobre questões de caráter, conversar sobre os diferentes posicionamentos em diferentes situações, conversar sobre sentimentos e conversar também sobre as questões relacionadas ao corpo. Antigamente, era muito difícil uma criança fazer uma pergunta relacionada ao corpo para o pai e para a mãe. Mas hoje em dia não, hoje em dia pode ser diferente. A gente pode ter uma conversa branda, a gente pode ter uma conversa tranquila, a gente pode ir esclarecendo a dúvida, a gente pode ir mostrando os caminhos devagarzinho para que a criança possa crescer de forma sadia, de forma feliz, emocionalmente equilibrada e também amando e louvando o nosso bom Deus. Falando sobre o corpinho, que a gente deve ensinar, a gente precisa pensar que a escola ela vai ensinar a função biológica do corpo, vai falar sobre biologia. E nós, os pais, a gente deve falar sobre as questões espirituais e as questões emocionais que envolvem o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre privacidade, a gente pode tratar com a criança as ações que a gente toma quando vai levá-la ao banheiro. Por exemplo, a gente fecha a porta, a gente toma cuidado para que não tenha um botãozinho aberto. Por quê? Porque a gente precisa ensiná-las a cuidar do seu próprio corpinho. Da mesma forma, a gente também precisa tratar as questões sobre o toque, A gente precisa levar ela a entender que existe o toque bom, mas também existe o toque mau.
O toque bom é quando a gente tem aquele toque do amigo, o toque no braço, o abraço, o carinho, mas que existe também o toque mau. Então a gente precisa levá-la a entender que os colegas, que o vizinho, que o tio não pode tocar em algumas partes do seu corpo. O ideal é que a gente use uma linguagem clara, que a gente não coloque apelidos nas partes do corpo para que a criança possa entender. Isso não quer dizer que a gente tem que inserir nela a questão da maldade. Pelo contrário, a criança, ela não tem de forma alguma maldade sobre o próprio corpo. Então, o que a gente precisa mesmo ensiná-la é a questão da prevenção. E a questão de que ela pode contar com você se alguma coisa acontecer e ela achar diferente, ela achar estranho, ela ter alguém para conversar. Então, se coloque sempre de uma forma positiva, porque a criança não possui maldade alguma sobre o corpinho dela. Mas ela vai precisar crescer pensando que existe o bem e que existe o mal. E que tem coisas que ela pode fazer, tem coisas que ela não pode fazer. Tem coisas que podem fazer para ela, que é a questão do toque bom, do abraço, do beijo, do afago, do aperto de mão, e outros toques que não pode, que são as questões dos toques da parte íntima, né? Dela ter realmente esse resguardo com o corpinho dela. E a terceira reflexão é a questão do exemplo. Seja um exemplo para o seu filho, né? Que você sempre procure a melhor direção, o melhor caminho, a melhor forma, o melhor momento de poder conversar com o seu filho sobre essas questões que a gente sabe que é complexa, é difícil. Às vezes nós mesmos adultos somos surpreendidos com perguntas que às vezes a gente não espera que os nossos filhos vá fazer pra gente, mas que você possa ser claro, que você possa ter paciência, que você possa responder com clareza todas as perguntas que forem feitas, que dentro da sua casa, na sua vida conjugal, você tenha uma vida tranquila, que a criança possa ver que os problemas que vocês têm em casa, porque problemas todo mundo tem, mas são resolvidos com conversa, de uma forma branda, inserindo Deus sempre. Tenha também uma vida de oração diária, né? Permita que as crianças vejam você conversando com o Senhor, porque isso vai ser para ela um exemplo. Ela vai seguir essas boas lembranças que vocês vão construir com elas ao longo do caminho. E por fim, lá em Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos. Então, seja amigo de seu filho, converse com ele e seja para ele um exemplo, porque amar é ensinar. E o importante é que nós estejamos construindo esse amor e esse ensino no dia a dia da melhor forma possível, construindo lembranças que sejam agradáveis e lembranças que tragam aos filhos confiança nos pais, tá bom? Então, ensinem, porque ensinar é um ato de amor. Um abraço a todos.